Boa tarde a todos. Então, eu decidi fazer essa pequena videoaula para vocês, para a gente revisar alguns tópicos envolvendo eletroquímica, tá bom? Do que vai ser cobrado para vocês na nossa avaliação remota de eletroquímica, os tópicos, os conceitos que nós estudamos, tá bom? E que esta videoaula vocês possam ver, rever quantas vezes vocês quiserem, para ajudar na preparação e nos estudos envolvendo esse tópico, tá bom? Então, a gente vai revisar só as partes mais importantes que vão ser cobradas, tá? Os tópicos mais importantes que o assunto de eletroquímica sempre cobra de alunos, tanto no vestibular, quanto no Enem, quanto eu vou cobrar nossas avaliações futuras. Tudo bem, pessoal? Então, só lembrando, eletroquímica é a parte da química que estuda as reações de oxidação e de redução que acontecem no interior de pilhas e baterias, na qual essas reações eletroquímicas ou químicas vão produzir a formação ou vão gerar a formação de uma corrente elétrica, tá bom? Então, tudo que envolve produção de energia elétrica através de reações de oxirredução são tópicos e assuntos estudados pela eletroquímica, tá bom? E não tem como não estudar eletroquímica sem falar no funcionamento de uma pilha ou de uma bateria, tá? Quando a gente trabalha a compreensão e o entendimento de funcionamento de uma pilha eletroquímica, não tem como fugir de uma das primeiras pilhas criadas, que foi a pilha de Denium, que é uma pilha mais simples, que vai nos informar, vai nos explicar como é que acontece a produção de energia elétrica através das reações eletroquímicas. Tudo bem, pessoal? Então, atenção para cá nessa imagem que representa basicamente a pilha de Denium. Então, uma pilha ela é composta por três partes, primeiramente. A primeira parte é dividida em duas, que eu chamo eletrodos, aonde vai se posicionar as placas de metal que vão oxidar e reduzir, ou seja, os metais que vão sofrer a oxidação e a redução, tá? Esses eletrodos são unidos ou ligados por um tubo ou por uma membrana que nós chamamos de ponte salina. Papel da ponte salina: fazer com que as soluções onde estão as placas metálicas que vão sofrer a oxidação e a redução na pilha mantenham-se equilibradas de íons. Lembrem que essas placas metálicas estão cobertas ou mergulhadas em uma solução aquosa de íons. E é o equilíbrio de íons, ou o equilíbrio iônico entre essas soluções, que vai fazer, que vai provocar a oxidação e a redução nessas placas. Se essas soluções estiverem desequilibradas de íons, uma das placas para de oxidar, a outra placa para de reduzir. Ou seja, a pilha vai parar de produzir energia elétrica. Enquanto essas soluções se mantêm equilibradas pela ajuda da ponte salina, entendeu? Onde uma certa quantidade de íons de uma solução concentrada migra para outra solução que não está concentrada, está mais diluída. Então, enquanto a ponte salina ligar e facilitar essa migração de íons de um eletrodo para outro, a pilha vai continuar produzindo energia elétrica. E claro, essa energia elétrica ela é produzida até que uma das placas se oxide totalmente e até que a outra placa reduza totalmente. E a terceira parte da pilha, tá? Que não é a menos importante, mas é uma das mais importantes, é o fio condutor que liga um eletrodo a outro, facilitando assim a passagem de elétrons de um eletrodo para outro. Tá bom? Então, só relembrando as partes importantes de uma pilha. Os eletrodos, que são os locais onde acontecem as reações de oxirredução. A ponte salina, que liga um eletrodo a outro, possibilitando a migração de íons de uma solução aquosa para uma outra solução aquosa. Tá? E o fio condutor, que liga um eletrodo a outro, facilitando assim a condução e passagem de elétrons. Tudo bem, pessoal? Então, como é que uma pilha, tendo como base a pilha de Denium, funciona? Nós sabemos que uma pilha ela funciona através de reações de oxirredução.
Ou seja, em um dos eletrodos, um dos metais que está nesse eletrodo vai oxidar. Lembrem, quando o metal oxida, ele perde elétrons. E no outro eletrodo, o outro metal vai sofrer a reação de redução, vai reduzir. Lembrando, se sofre redução, estou ganhando, recebendo elétrons. Então, esta perca e ganho automático de elétrons é que vai produzir a corrente elétrica formada por essa pilha. Tá? Claro que cada eletrodo tem em mente uma coisa, pessoal. Cada eletrodo vai ser representado por uma semi-equação eletroquímica. Em um eletrodo que sofre a oxidação, ele vai ser representado por uma semi-reação de oxidação. No eletrodo que sofre a redução, ele vai ser representado por uma semi-reação de redução, tá bom? Neste caso aqui, vamos ver. O eletrodo onde está a placa de zinco, que está sofrendo oxidação, ele é representado por uma semi-equação da seguinte forma. O zinco zero, ou zinco neutro, tá? Ele vai para zinco com carga mais 2. Por que acontece essa mudança? Porque cada átomo está perdendo uma quantidade de 2 elétrons cada. Então, conforme ele vai perdendo elétrons, a sua carga vai aumentando, vai ficando mais positiva. Só perceber, só visualizar essa semicélula bem aqui, pessoal, o zinco zero foi para zinco mais 2, significa que esse zinco perdeu elétrons. Se sua carga ficou mais positiva, consequentemente ele sofreu uma oxidação. Olha como é a representação de uma semi-equação do eletrodo que está sofrendo a redução. O cobre, que antes possuía uma carga mais 2, foi para cobre zero, ou cobre neutro. Significa dizer, então, que este cobre está ganhando elétrons. Por isso, houve uma redução na sua carga, de mais 2 para 0. Ou seja, esta semicélula diz e representa que o cobre está ganhando elétrons, porque a sua carga está reduzindo. Antes da seta tinha uma carga mais 2, depois da seta foi com uma carga 0. Então, tenho em mente que as semi-equações que representam uma reação de oxidação e uma reação de redução possuem esse mesmo formato, esta mesma aparência. Entendeu? Continuando, aqui nós temos uma das representações de uma pilha, que é através da reação global da pilha. O que seria a reação global? Lembrem, pessoal, se uma pilha está sofrendo oxidação e redução, um dos eletrodos oxida, o outro eletrodo reduz. O eletrodo que oxida possui a sua semi-reação de oxidação. O eletrodo que reduz também possui a sua semi-reação de redução. Se eu somar, juntar estas duas semi-reações, e claro, excluir os elétrons que um ganha e que o outro perde, eu vou chegar numa reação global ou geral que vai representar esta pilha. Esta reação global ou geral que representa essa pilha, eu chamo de equação ou reação global da pilha. Tá? Vamos entender aqui o que essa reação global nos diz e nos mostra. Olha, se eu pegar a semi-reação de oxidação, que acontece no metal zinco, que oxida, tá? E somar com a semi-reação de redução, que acontece com o metal cobre, que reduz, excluindo os elétrons, tá? E juntando as representações químicas de ambos os metais, eu vou chegar nessa equação verde bem aqui, que é a equação global da pilha. Ou seja, olha para cá, antes da seta, depois da seta. O zinco antes da seta é zinco neutro. Depois da seta foi para zinco mais 2. Sua carga aumentou. Se sua carga aumentou, então digamos que este zinco perdeu elétrons, porque a sua carga ficou mais positiva. Se o zinco perdeu elétrons, olhando para a minha equação global, ele está oxidando. Agora olha o cobre, antes da seta, depois da seta. Antes da seta, o cobre tinha uma carga mais 2. Depois da seta foi para cobre zero, ou cobre neutro. A sua carga reduziu.
Se a sua carga reduziu, então subtém-se que esse cobre está ganhando elétrons. E se o cobre está ganhando elétrons, ele está sofrendo redução. Tá? Só de olhar para a reação global, a gente entende o que é que está acontecendo com os eletrodos dessa pilha, com os metais que compõem esta pilha. Quem é que está perdendo elétrons? Quem é que está ganhando elétrons? Quem é que está sofrendo oxidação? Quem é que está sofrendo redução? Tudo bem, pessoal? Bem, isso é só uma revisão, porque isso nós já trabalhamos em várias aulas passadas, então não é segredo para vocês. Tá bom? E aqui está, isso daqui eu já passei para vocês, eu já enviei para vocês no grupo, tá bom? Pelo amor de Deus, não esqueçam deste resumo geral. Tá? Porque vocês precisam ter em mente as características e os conceitos e os fenômenos que acontecem em cada eletrodo da tua pilha. O que é que está acontecendo no eletrodo do metal que oxida? O que é que está acontecendo no eletrodo do metal que reduz? Tá? E esses eletrodos possuem denominações específicas. Na pilha, eu vou ter o eletrodo chamado de ânodo e o eletrodo chamado de cátodo. O eletrodo chamado de ânodo é o eletrodo da pilha onde acontece a reação de oxidação. O eletrodo chamado de cátodo é a parte da pilha onde acontece a reação de redução. Sendo assim, o ânodo representado pelo polo negativo da tua pilha, porque é de onde vai sair os elétrons. E o cátodo representado pelo polo positivo da tua pilha, aonde vai chegar os elétrons. Tudo bem? Agora, bora ver o que acontece em cada eletrodo. No ânodo da tua pilha, ocorre o desgaste do metal ou da placa que está sobre ele. Tá? A placa que está no ânodo está oxidando. Se está oxidando, está sofrendo corrosão. Ela vai se deteriorando conforme os elétrons vão passando para o outro eletrodo da tua pilha. Tá? Se está sofrendo corrosão, está sofrendo a oxidação. Tá? Sendo assim, está no ânodo, representado pelo polo negativo da pilha. Agora, o que acontece com a solução aquosa que permanece no ânodo onde está a placa que corrói? Se a placa está corroendo, partículas e partículas, íons da placa, saem dela e vão direto para a solução aquosa. Tá? A solução aquosa dessa placa fica super concentrada ou mais concentrada de íons dissolvidos nessa solução. Tá bom? Agora vamos para o cátodo da tua pilha, ou o eletrodo onde sofre a redução. O metal que está no cátodo, sofrendo redução, ele está recebendo elétrons. O que faz, o que acontece com esse metal? Quanto mais elétrons ele recebe, mais negativo ele fica. Se mais negativo ele fica, ele começa a atrair em grandes quantidades os íons positivos que estão dissolvidos na solução para a sua placa, para a sua base metálica. Estes íons que estavam na solução aquosa começam a se depositar na placa do metal que está sofrendo redução. Isso faz com que a placa aumente de massa e aumente, consequentemente, de volume. Tá? Como os íons que estão na solução começam a se depositar na placa, a solução aquosa ela fica menos concentrada, ou como nós chamamos, mais diluída. Tá? Ela fica com poucos íons dissolvidos. Mas, professor, se uma solução aquosa fica com mais íons e a outra com menos íons, o que acontece? A pilha não vai funcionar? Esqueceu que nós temos a ponte salina que vai fazer essa função de equilibrar a quantidade de íons, onde um eletrodo possui mais e o outro menos? Tá? Nesse caso, a ponte salina vai ficar passando íons da solução mais concentrada para menos concentrada, para que ambos, mesmo assim, perdendo e ganhando íons positivos, continuem de forma equilibrada.
Então, no cátodo está a placa que vai aumentar de massa e volume. No cátodo da tua pilha é que acontece a reação de redução, tá? O cátodo, também conhecido como polo positivo, e a solução aquosa que banha a placa no cátodo vai ficar menos concentrada de íons ou mais diluída, porque os íons positivos da solução vão começar a se depositar totalmente na placa, tá bom? Isso, pessoal, vocês precisam ter em mente o que acontece em cada um dos eletrodos. Quem é o ânodo, quem é o cátodo, quem é o polo positivo da tua pilha, quem é o polo negativo da tua pilha, o que acontece com o metal que está no ânodo, o que acontece com o metal que está, no cátodo, o que acontece com a solução aquosa que está no ânodo, o que acontece com a solução aquosa que está no cátodo. Tudo bem? Continuando, aqui também, pessoal, está uma outra representação, tá, da tua pilha. Nós podemos representar a pilha de duas formas. Através da imagem da pilha de Daniell, que é uma forma mais fácil de você identificar, através da equação global de uma pilha, ou então pela equação ou representação simplificada da tua pilha, que eu particularmente considero uma das mais fáceis e mais simples de analisar. Então, aqui está, pessoal, a representação simplificada de uma pilha, que nesse caso é uma pilha formada por dois metais, zinco e cobre. Os dois tracinhos centrais do meio representam a ponte salina, que liga ambos os eletrodos, para fazer a migração, tá, dos íons de uma solução aquosa para outra. Tudo que está antes da ponte salina é o ânodo da tua pilha. Tudo que está depois dos dois tracinhos, que é a ponte salina, é o cátodo da tua pilha. Então, este metal que representa a tua pilha, que está antes da ponte salina, é o metal que vai sofrer a oxidação, o polo negativo da tua pilha. O metal que está depois dos dois tracinhos da ponte salina é o metal que vai sofrer a redução, o polo positivo da tua pilha, tá bom? Só de olhar para a representação simplificada, fica mais fácil de você identificar quem é que oxida, quem é que reduz, qual metal possui uma solução mais concentrada, qual metal possui uma solução mais diluída, né? Quem é que está perdendo elétrons para quem? Quem é que está fornecendo elétrons para quem? Quem é que está ganhando elétrons? Qual metal vai corroer? Qual metal vai aumentar de volume ou aumentar de massa? Qual o sentido da corrente elétrica? De onde é que saem os elétrons, que é do ânodo, e para onde vai os elétrons, que é no cátodo? Tá? Então, todas essas análises vocês vão ter que ter em mente somente analisando uma equação global ou simplificada de uma pilha. Tudo bem? E continuando, para fechar a nossa aula de hoje, né? Cálculo da DDP de uma pilha, ou variação de potencial de uma pilha. A gente consegue calcular o quanto de energia eletroquímica uma pilha ela pode gerar, tá? Através de uma reação eletroquímica. E a gente pode calcular de que forma? Através de uma variação de potencial, ou DDP. Tá? Como é que a gente calcula, professor? E agora? Bem, eu tenho uma pilha formada por dois metais. Então, todos esses metais possuem o que nós chamamos de potencial, que nesse caso nós vamos chamar de potencial de redução. Tá? Por exemplo, eu tenho uma pilha formada por dois metais, no caso, ouro e prata. O ouro vai ter um potencial, a prata vai ter outro potencial. Se eu quiser saber a quantidade de energia elétrica que essa pilha pode produzir, formada por um metal ouro e por um metal prata, como é que eu posso descobrir? Calculando a sua DDP. Eu vou pegar os dois potenciais dados de ambos os metais e subtraí-los, tá? Mas eu não posso subtrair de qualquer jeito, tá? Para eu calcular a DDP de uma pilha, eu tenho que pegar, se eu tenho dois metais, então eu vou pegar o potencial de redução de ambos. Só que é o maior potencial de redução
subtraído pelo menor potencial de redução entre esses dois metais. Nesse caso aqui, para simplificar e para ajudar, porque eu sei que alguns de vocês têm dificuldade de saber quem é que vem primeiro e quem é que vem depois, tá? Quando eu for calcular a DDP de uma pilha, eu pego o potencial do metal que está no cátodo da pilha e subtraio pelo potencial do metal que está no ânodo da pilha. Por quê? Lembra que quando eu vou calcular o DDP de uma pilha, é o maior potencial subtraído pelo menor potencial. Tudo bem, né? Mas, professor, se o metal tem um maior potencial, pensa comigo. O maior potencial significa dizer que aquele metal tem maior chance de o quê? De sofrer redução, de ganhar elétrons. E aquele metal que tem o menor potencial, ele tem mais chance de quê? De sofrer oxidação, de perder elétrons. Então, quem é que reduz, quem é que oxida? Reduz aquele que tiver o menor potencial comparado ao outro. Oxida aquele que tiver maior potencial. Perdão, gente, eu inverti. Reduz aquele que tiver o maior potencial, tá certo? O maior potencial comparado ao outro. Oxida aquele que tiver o menor potencial. Então, assim, se eu tenho dois metais, tá? Aí, entre esses dois metais, digamos que o ouro, o seu potencial tem um valor maior. Se o seu potencial tem um valor maior, o que acontece? O que vai acontecer com esse ouro naquela pilha? A sua tendência vai ser o quê? Sofrer redução, ganhar elétrons. Se ele vai sofrer redução, em qual eletrodo ele vai ser colocado? No cátodo. Já o outro metal, que tem o menor potencial comparado ao primeiro. Se ele tem o menor potencial, e quando eu for colocá-lo na pilha, a sua tendência é o quê? De perder elétrons, de oxidar. E o metal que oxida está aonde na pilha? No eletrodo que vai sofrer a oxidação, ou no ânodo. Tudo bem? Então, quando você tiver que calcular a DDP de uma pilha e você tiver dois metais com dois potenciais diferentes, veja, quem é o potencial maior, quem é o menor. O maior vai ter uma maior tendência a reduzir. O menor potencial vai ter uma maior tendência a oxidar. Então, DDP de uma pilha é o potencial do metal que vai sofrer a redução, o potencial do metal que vai sofrer a redução, que se localiza no cátodo da tua pilha, subtraído pelo potencial que vai sofrer a oxidação, ou menor, que está localizado no ânodo da tua pilha. Aí tu faz esse cálculo, essa subtração. Digamos que o teu ADDP deu positiva. O que isso significa? Quando a ADDP dá um valor positivo, significa dizer que a tua pilha ou a reação eletroquímica ocorre de forma espontânea. Se por um acaso tu calcular e a tua DDP der negativa, significa dizer que a tua pilha funciona de forma não espontânea, tá bom? Bem, pessoal, isso só foi uma revisão. Nós já estudamos, nós já vimos conceitos. Isso é só para lembrar vocês, tá? Dos principais tópicos de uma pilha. Veja esse vídeo quantas vezes for preciso. Se precisar, entre em contato comigo para tirar alguma dúvida. Eu estou aqui para tirar qualquer dúvida de vocês a qualquer momento, menos à noite, claro. Mas durante o dia, pode tirar dúvida comigo, tá? E eu espero que vocês façam uma ótima avaliação remota de química, tá bom? Esses conceitos primordiais, pessoal, é o que vão ser cobrados de vocês em qualquer prova, de qualquer concurso público, de qualquer vestibular a nível de Enem, tudo bem? Grande abraço a todos, tá? E de olho no exercício que eu vou mandar logo após, tá bom? Tchau, tchau.